Você já ouviu falar na expressão salto quântico? Você sabe o que significa? Para que a gente usa essa expressão no nosso dia a dia? E melhor, o que a gente pode fazer para aumentar a quantidade de saltos quânticos na nossa jornada de autoconhecimento? Bom, esse é o tema do vídeo de hoje. Fica aqui comigo. Olá, eu sou a Cris Lemos, terapeuta e facilitadora de autoconhecimento. E eu resolvi trazer esse tema aqui para o YouTube porque recentemente eu fiz um post sobre salto quântico lá no meu Instagram. Aliás, se você ainda não me segue nessa rede social, aqui embaixo na descrição do vídeo tem o link e você também pode acompanhar conteúdos de autoconhecimento, de espiritualidade, da expansão da consciência, porque também é um lugar onde eu alimento com bastante conteúdos, exercícios, reflexões. E nesse post lá no Instagram, as pessoas ficaram bem curiosas, foi o post que mais teve curtidas, que mais teve engajamento, troca, e deu para sentir que as pessoas realmente têm interesse nesse tipo de conteúdo. Então, aos pouquinhos, eu vou alimentando aqui o canal com algumas sacadas, com alguns insights, com alguns ensinamentos da física quântica que vocês podem aplicar na vida de vocês. Bom, tecnicamente, salto quântico, ele significa a transição de um elétron de uma órbita para outra. Então, vamos entender um pouquinho desse processo. O átomo, ele é uma das menores partículas materiais existentes na nossa realidade, né? Dentro de tudo aquilo que a gente vê, que a gente percebe, dentro da materialidade do nosso universo, o átomo, ele é a menor partícula existente. E o átomo, ele tem o seu núcleo, formado por prótons e nêutrons, e na verdade essa configuração, ela já foi um pouquinho mais atualizada, existem outras nomenclaturas de partículas que foram descobertas, mas como não é um vídeo técnico, né, como não é um canal específico de física, então a gente pode se limitar a esse entendimento que o núcleo do átomo, ele é formado por prótons e nêutrons. Ao entorno, né, desse átomo fica orbitando os elétrons, as partículas de elétron. E num experimento que foi feito, os físicos eles perceberam que quando eles colocam energia, esses elétrons que estão orbitando ao redor do núcleo do átomo, eles transitam, eles pulam, eles saltam para uma outra órbita sem passar por um caminho. Então é como se o elétron ele desaparecesse de um lugar e ele aparecesse em outro sem percorrer um caminho linear. Então, dentro da física quântica, esse processo da mudança, da transição do elétron de uma órbita para outra, né, ela é descontínua. Então, é o que eles chamam do princípio da descontinuidade. Então, o elétron, ele caminha, ele transita, mas a gente, na verdade, não sabe muito bem por onde ele passa, porque ele desaparece e aparece num outro lugar. Então, ele dá esse salto. Tecnicamente, é um pouco dessa explicação, mas no sentido prático da nossa vida, o que significa esse salto quântico, né? Por que a gente usa essa expressão? No campo mental, no campo das ideias, então é muito comum que numa jornada de autoconhecimento a gente comece a mergulhar fundo em alguns estudos, que a gente vá participar de vivências, que a gente faça meditação, que a gente lê alguns títulos, alguns livros diferentes e que despertam em nós a curiosidade, a criatividade, né, que vai aflorando em nós algumas coisas que estavam ali escondidas e de repente existe um momento que a gente fala, caramba, entendi, agora isso fez sentido. Então, esse momento, né, que seria aquela experiência ahá, que é a experiência da criatividade, que é quando você tem um insight, é quando as coisas passam a fazer sentido, isso é denominado como um salto quântico. Você teve um salto quântico. É como se você fosse, usando essa mesma analogia, é como se você fosse colocando energia dentro de você, como se você fosse se abastecendo, se expandindo e de repente você sai de um lugar e vai para outro nível. Você não tem um processo contínuo, de repente as fichas caem e as coisas passam a fazer sentido. Então a gente pode entender o salto quântico como aquele ato criativo que as coisas passam a fazer sentido, as fichas caem e eu passo a perceber a realidade de uma outra perspectiva. A gente pode levar também o salto quântico para o campo da saúde. Toda vez que uma doença, que uma dor, ela some do nada, de maneira repentina,
ali a gente considera também um salto quântico que foi vivenciado. Então é legal a gente pensar que todas essas terapias que trabalham com o campo vital, com o campo energético, elas têm o intuito de estimular os saltos quânticos. Então pessoas que se curam de um câncer sem ter ali o tratamento alopático, né, sem ter feito aquele caminho, então a doença ela não foi regredindo aos poucos, ela não foi seguindo um caminho contínuo onde existia a interferência da medicina, né, de remédios, enfim, tratamentos externos. Quando ela simplesmente passa por um processo criativo dela e a doença desaparece, teve ali um salto quântico atuando, né, possibilitando essa cura instantânea. O tratamento de qualquer doença mais grave, ele pode ser potencializado com esse processo criativo dos saltos quânticos. Ainda que você esteja submetido a um tratamento alopático, que você esteja recebendo essa interferência de medicamentos, né, a própria ação ali do médico em trabalhar na tua cura, isso é perfeito, a gente não tem que abandonar essa medicina de forma alguma, mas é extremamente importante e vai contribuir demais com o processo de cura quando a gente trabalha também nos campos sutis, quando a gente trabalha no campo vital, no campo mental, no campo intuitivo, e o processo criativo que possibilita a manifestação de saltos quânticos, eles são um processo que é muito mais efetivo quando eu trago junto do corpo físico todo esse campo sutil. E isso não precisa necessariamente estar associado a doenças muito graves, né? Você talvez já pode ter passado por uma experiência de uma dor, de um desconforto, ele desaparecer do nada. Eu, por exemplo, não costumo fazer uso de medicamentos. Eu já consigo estabelecer uma comunicação com o meu corpo e de entender o que ele está precisando, por que ele está doendo, por que ele ficou doente. E, obviamente, quando as coisas vão piorando, eu faço sim o recurso da medicina alopática, mas eu gosto muito de trabalhar com algumas dores, desconfortos, dores de cabeça, dor de estômago, algum enjoo, essas coisas que são meio que rotineiras, eu costumo trabalhar muito com meditação e mantra. E praticamente 100% das vezes essas dores, esses desconfortos desaparecem. Então, isso pode ser considerado um salto quântico, porque não houve uma intervenção externa, né? Eu trabalhei dentro do meu campo vital e isso desapareceu. Teve ali uma cura instantânea e repentina. Isso é caracterizado como um salto quântico. Bom, já entendi o que isso significa, já consigo identificar essas experiências de saltos quânticos na minha vida prática, na minha rotina. E agora, Cris, como que eu faço para acelerar, para aumentar a quantidade de saltos quânticos, seja porque eu estou num processo emocional, trabalhando meu campo emocional, ou por eu estar vivendo ali alguma doença e eu quero estimular essa cura instantânea, né? Eu quero trabalhar com essa cura também no campo sutil. Como é que eu posso fazer isso? Bom, eu aprendi com o professor Amit Goswami. Se você não conhece, ele é um físico nuclear, ele é o pai, eu gosto de chamar ele como o pai dessa física quântica moderna, que é desenvolver uma teoria por trás da física quântica que inclui na equação matemática a consciência. E a consciência a gente pode entender como Deus, como Criador, como essa inteligência universal, e ele chama isso de consciência. Então o Amit, ele ensina um processo criativo que chama do, be, do, be, do. O que isso significa? Do vem do verbo em inglês fazer, be vem do verbo em inglês ser. Então a gente vai fazer uma alternância entre fazer, ser, ser. Esse processo criativo, ele oscila entre meditações ativas, entre você ler, você estudar, você ter acesso à informação, e na meditação ativa a gente pode trabalhar com meditações de concentração. Então eu uso esse foco mental para expandir a minha capacidade de concentração e de foco mesmo. E na hora de ser, né, na hora de trabalhar o be, eu entro numa meditação de relaxamento, uma meditação de silêncio, de observação.
Esse processo criativo, ele precisa acontecer, então essa alternância ela tem que acontecer, porque ela vai estimulando que eu chegue ali no momento de ahá, no momento do insight, no momento onde essa consciência ela me inspira, ela me traz ali uma nova percepção, ou ela me traz essa ficha nova, ou então ela possibilita mesmo essa cura, né, esse salto quântico que me traz a cura instantânea. Quando a gente fala de criatividade, automaticamente a gente associa esse processo aos saltos quânticos, porque são eles que possibilitam essa expansão de consciência, né? Esse trajeto de um lugar para outro sem eu precisar seguir ali um caminho linear e contínuo. Então, a física quântica ela nos ajuda muito nesse despertar, nessa expansão, e nós, enquanto humanidade, precisamos muito acelerar esse processo criativo, que inclusive é o canal de conexão com a consciência, né? Se a gente quer fazer alguma coisa nova, se a gente quer trazer algo novo de valor, de impacto para o mundo, se a gente quer transformar a nossa sociedade, a gente vai precisar ter saltos quânticos, a gente vai precisar seguir esse processo criativo do dubi-dubi-du, a gente vai precisar cada vez mais viver em comunhão com essa consciência maior. Bom, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se fez sentido toda essa reflexão, deixa a sua curtida. Coloca também nos comentários assuntos que você gostaria de encontrar por aqui, porque me ajuda a desenvolver novos conteúdos aqui para o canal. E se você acha que esse conteúdo vai ser significativo para alguém que você conhece, compartilha o link para essa pessoa. Eu agradeço a sua presença aqui no canal. Gratidão.